Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar e eu sei que você chegou até nesse link para ouvir o Álvaro Pacheco conversando com o Ivo Rischbitter, da empresa Zima, parceira da Dux, no desenvolvimento dos novos géis de carboidrato que eles lançaram ao mercado agora. Mas eu queria antes explicar um pouquinho de como que essa parceria se formou e por que você está ouvindo isso aqui na Gregário. Vocês sabem que a gente gosta de pegar um assunto e trazer ele para o podcast ouvindo visões diferentes, né? Ângulos diferentes de um mesmo tema. No episódio 192, Energia de Bolso, a gente falou sobre géis de carboidrato com o Igor Amorelli, trazendo a visão do profissional, do Marco Vidal, trazendo a visão do amador, e do Marcelo Pacífico, da Dux. Naquele momento, a Dux estava preparando os géis para o lançamento, a expectativa era enorme e eles falavam um pouco sobre isso. Os géis estão disponíveis no mercado, você já pode comprar no site da Dux, inclusive tem um cupom gregário que aparece aqui na sua tela agora e também no seu player de podcast favorito tem um link para você poder comprar com desconto, mas para a gente participar dessa festa tinha que ter mais podcast. Por isso, além do Ivo, a gente convidou também o Edson Chinmio, do marketing da Dux, para falar um pouco sobre o posicionamento, de como é que você conceitua um gel, de como é que você coloca um gel no mercado, o que você espera com ele, e também o nutricionista Ângelo Dyer, que fala sobre a visão nutricional de um gel puro e dura, sobre como usar, quando, quanto, enfim, uma grande aula que o simpático Capixaba deu pra gente. Essa conversa com o Ângelo, inclusive, foi eu que gravei. Mas nesse episódio aqui, você escuta o Álvaro Pacheco e o Ivo conversando sobre a tecnologia envolvida no desenvolvimento dos géis da Dux. Se liga então, eu espero que vocês curtam bastante e depois me contem o que vocês acharam. Ouvinte gregário, no lançamento do Gel da Dux tem uma empresa que é fundamental, que é a Zima. Conosco aqui, o Ivo Rispiter Júnior, que é diretor de operações e foi responsável por costurar essa parceria com a Dux. Ivo, bem-vindo ao Gregário. E já numa pergunta, conta um pouco da história da Zima. Sim, acho que para contar um pouco da história da Zima, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? A Zima, ela faz parte de uma empresa, e essa empresa estaria dentro de um grupo aí de biotecnologia que surge lá em 2012, e ao longo do percurso aí do desenvolvimento de uma das tecnologias dessas empresas, a gente desenvolveu um processo de produção de uma enzima, que é uma enzima que já tinha disponível no mercado, mas a gente conseguiu fazer isso a um custo de produção consideravelmente menor. A partir disso, enfim, isso se tornou uma tecnologia híbrida, no qual a gente segmentou aí para alguns setores com devidas particularidades, mas um desses setores foi o setor aí alimentício barra suplementação, onde a gente, a partir desse processo de produção, conseguiu criar uma base que se encaixava muito bem aí para o segmento de géis de carboidratos, géis energéticos. Então, acho que como primeira característica dessa base, né, essa tecnologia, esse processo de produção, ele dá uma origem a uma enzima, e essa enzima, não coincidentemente, é a mesma enzima que a abelha tem na boca dela para a produção do mel, então ela pega ali a sacarose das flores, e quando ela vai fazer o mel, essa sacarose das flores passa por essa enzima, e essa enzima quebra a sacarose das flores em glicose e frutose. Então, é exatamente a mesma característica que a nossa base ela já tem. Então, uma composição ali equimolar entre glicose e frutose, e a partir disso a gente consegue criar ali diversas, tanto atributos como características para o produto final, que são diferenciais competitivos. Entrando um pouco no mérito, assim, do que essa base nos dá em termos de vantagens, a primeira característica é que a gente consegue entregar uma altíssima densidade de carboidratos por produto, né, por sachê. Então, o nosso sachê hoje ele tem mais de 70% de carboidratos na embalagem que você vai consumir. Uma outra característica é que a gente consegue com muito mais facilidade ter um produto com uma base natural, sem conservantes, porque da mesma forma que o mel, a nossa base ela pode ficar bastante tempo ali sem ter algum tipo de contaminação, justamente por ela ser muito densa em termos de carboidratos. Então, isso permite com que a gente não use ali, produtos químicos, conservantes químicos no produto final e tenha esse conceito um pouco mais natural, sustentável, biológico, que é o que a gente traz aí em todas as tecnologias que a empresa desenvolve. Qual é o diferencial de desenvolver uma base? Separa para a gente quais são os elementos que num gel compõem um gel. E quando você fala da base, o que é a base? A base que eu sempre falo é a base de carboidratos, que eu acho que é o coração do gel. Então, assim, eu acho que uma das premissas principais dos géis
no geral, e acho que isso grande parte dos players eles conseguem também atender, é ter ali dentro carboidratos que tenham diferentes vias de absorção, porque isso faz com que o seu corpo, ao longo do exercício, ele trabalhe essas diferentes vias de absorção e com isso ele maximize ali a quantidade de carboidratos que ele consegue absorver ao longo do exercício. Então essa nossa base ela já vem com uma parte de glicose, que é um carboidrato que ele absorve de uma maneira um pouco mais rápida, e uma parte de frutose, que é um carboidrato que ele absorve de uma maneira um pouco mais gradual. Então você vai ter ali duas curvas de absorção que ao longo do exercício elas vão trabalhar de forma independentes, tentando maximizar ali a absorção que você tem ao longo do exercício, que é sempre o objetivo máximo macro do carboidrato, é conseguir aumentar o máximo de input que você consegue ter de carboidrato ao longo de uma hora de exercício, vamos supor. Gerações anteriores de gel tinham um problema de que talvez focavam muito mais no aspecto nutricional do que no aspecto do conforto gástrico. Como é que Certo? a Zima evoluiu nesse sweet spot entre cumprir as funções nutricionais, mas também do ponto de vista de digestão, não pesar, não gerar efeitos colaterais? Então, assim, a gente tenta manter já uma proporção aí de glicose, frutose e sacarose que sejam já usuais do mercado, a gente não foge muito disso, justamente para não tentar, assim, criar algo muito específico em termos de adaptação do consumidor. E a gente também sempre tenta utilizar uma base muito natural, acho que livre de produtos químicos, isso tudo ajuda, eu acho que nessa velocidade com que o corpo do atleta vai conseguir se adaptar ao consumo. Então, enfim, acho que isso a gente é basicamente a seleção dos ingredientes e eu acho que a proporção de carboidratos ali que a gente tem dentro desse gel. O que levou à decisão de uma associação com a Dux em estar associado a uma outra marca e não isolado para o público final? Acho que essa é uma pergunta legal, assim, acho que isso volta mais um pouco para o perfil de empresa que a gente tem, né, o perfil da TechBio. A TechBio sempre foi uma empresa muito forte em P&D, então as tecnologias que a gente desenvolveu nesses últimos 10 anos para diferentes setores, todas elas terminaram em pedido de propriedade industrial, inclusive hoje a tecnologia Zima ela é objeto de um pedido de propriedade industrial, pelo grau de inovação ali que ela tem. E eu acho que a expertise de desenvolver um produto, de ter um laboratório, de ter toda a estrutura, ela é completamente distinta de uma expertise de você ter uma cadeia de distribuição, você ter um know-how sobre o consumidor, onde está esse consumidor, e toda, obviamente, a experiência e já essa base de usuários pronta, né, e fiéis que a Dux tem. Eu acho que essa combinação foi algo que a gente sempre buscou, né, essa complementariedade, ao invés de tentar fazer esse percurso sozinho. Então, quando a gente lançou o Zima no mercado, a gente já tinha, né, um objetivo de conseguir em algum momento fazer uma parceria com alguma empresa que, ao nosso ver, tivesse um alinhamento de valores, de interesses e de perfil. E eu acho que a Dux se encaixou perfeitamente nisso, porque ela é uma empresa que traz essa questão de pensar muito, assim, com muito cuidado nos ingredientes, qual que vai ser a formulação, qual que vai ser a embalagem final que eu vou dar para o meu consumidor, toda a questão do branding, a forma como eles empacotam o produto, eu acho que é um nível de excelência que é compatível talvez com o que a gente fez e o que a gente conseguiu desenvolver ao longo desse período de P&D, né, que eu poderia assim dizer, até o momento que a gente conseguiu terminar esse conceito do produto e levar ele para o mercado. Então, acho que essa complementaridade barra o alinhamento de interesses e valores que fez com que essa parceria viesse a acontecer. Tem uma mudança importante que eu, como consumidor, percebo da indústria de suplementos, de ela ser menos um filhote da indústria de farma, de medicamentos, e mais olhando o que tem na natureza e o que tem os ingredientes que já estão presentes na natureza há milhares de anos e usá-los. Esse é o caminho que vocês olham? Eu acho que a gente tenta manter um equilíbrio. Eu acho que assim, eu concordo com você. Eu acho que isso está surgindo mais ao longo dos últimos anos, né? Assim, uma tentativa de mimetizar a natureza de forma a conseguir entregar mais valor para o consumidor. Eu acho que em termos técnicos isso já é bastante possível, né? Assim, você conseguir ter ali insumos que são mais naturais e tudo mais.
para conseguir entregar um produto que talvez entregue as mesmas especificações técnicas de um outro produto com uma pegada um pouco mais industrial. Mas eu acho que a gente tenta fazer um equilíbrio nisso para conseguir também entregar, às vezes, um produto tão palatável quanto, porque você pode ser que saia um pouco dessa linha mais industrial e você entre numa linha muito natural e você começa a criar um produto que ele entrega aquilo ali tudo, ele tem esse viés natural, mas em termos de sabor, em termos de experiência de consumo, às vezes ele deixa a desejar. Então, isso foi algo que a gente sempre, assim, tomou bastante cautela, para que a gente conseguisse entregar um produto super gostoso, que a experiência de consumo fosse excelente, e ainda assim ele tivesse essa questão mais natural, esse viés biológico, no processo de produção. Então, acho que isso é uma tendência, mas ao mesmo tempo é um desafio para a indústria em ela conseguir entregar a mesma experiência de consumo, mantendo toda essa parte de quesitos técnicos, né? Que eu acho que é o que vai fazer ali o produto performar. Um deles, inclusive, é a durabilidade no canal de distribuição, o que se chama de shelf life, né? Às vezes um Uhum. produto muito natural, ele dura pouco e, portanto, é o desafio comercial. E daí que você tem a tecnologia da química de fazer com que ele mantenha os atributos, mas que ele possa ser transportado e disponível no canal de venda por um tempo maior. Exatamente, é isso aí. Uma das coisas que me chamou a atenção no produto Zima Dux foi a textura dele, coisa que a gente só encontrava em alguns produtos internacionais. E o fato de ser gelatinoso é uma experiência muito mais agradável, porque você não fica com aquela sensação de boca suja quando você tem um gel que você rápido tem que pegar e bochechar com água. É uma experiência mais fluida, mais limpa. De onde veio esse insight? De ser um produto um pouco mais gelatinoso, mas fluido o suficiente que ele não engasgasse, que ele não te causasse um desconforto na ingestão. Então, acho que essa ideia surgiu na época que a gente estava fazendo essa busca por referências, né? Tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e na Europa, de géis, né? A gente, na época, foi viajar e trouxe, assim, uma variedade de géis para experimentar, e teve um específico que chamou a nossa atenção por ele ter essa gestura um pouco mais gelatinosa, e isso se agrupar na boca. Eu acho que, assim, pra gente, a palavra que descreve, assim, a característica da textura é o fato dela ter que se agrupar na boca e você conseguir deixar ela ali de uma forma agrupada e fazer e engolir isso. Então, assim, o fato do produto não se espalhar na boca, ele, primeiro, ele libera um pouco menos de dulçor, e segundo, você tem ali, às vezes, uma capacidade de consumir ele mais rápido. Então, isso ao longo do exercício são tudo coisas que eu acho que facilitam um pouco essa experiência de consumo. E quando a gente testou essa referência, enfim, nesse caso era da Europa, a gente percebeu isso e buscou desenvolver. Nesse caso específico, o ingrediente que eles usavam era um ingrediente que também já estava sob um pedido de propriedade industrial, então a gente não conseguia utilizar. Então a gente teve que ir por uma outra linha de desenvolvimento e buscar uma alternativa que também funcionasse, também entregasse essa característica e fosse industrialmente viável. Então, enfim, são diversas etapas, diversos processos que a gente tem que fazer ao longo da produção desse insumo para que a nossa textura fique no final assim. Então, acho que foi talvez um dos maiores desafios aí do desenvolvimento do produto, a gente conseguir desenvolver o produto, a textura com essa característica, mantendo, obviamente, ali a qualidade, né, em escalas maiores de produção, sem que desse uma concorrência com a patente desse gel que tem na Europa. Então, isso, obviamente, a gente empacotou, a gente desenvolveu e colocamos também no nosso pedido de propriedade industrial para tentar ter isso como uma característica aí desse ativo da Zima. Ivo, parabéns pelo trabalho de vocês. Como consumidor, eu agradeço de trazer o melhor da tecnologia internacional como um produto feito no Brasil e desenvolvido no Brasil. Eu vou aqui consumindo o meu gel Dux Zima e acompanhando os próximos lançamentos de vocês. Show de bola, eu que agradeço pela oportunidade. Estamos bastante animados aí com o lançamento. Acho que vai ser algo novo, talvez para o segmento de géis. Então, vamos acompanhar aí os próximos capítulos que acho que promete bastante.